A nossa convidada de hoje é a infectologista pediátrica Tiane Almeida, que já está ao vivo aqui com a gente. Olá, seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, um excelente dia. Bom dia, Adriane. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje sobre esse tema tão importante. Doutora, desde o início dessa pandemia, a gente tem divulgado e visto também sendo divulgado que a Covid pode não ser tão agressiva para os pequenos quanto é, sobretudo, para os idosos. Mas, mesmo assim, pais e responsáveis não podem baixar a guarda. E aí a gente gostaria de começar essa conversa com a senhora trazendo essa explicação. Por que não se pode descuidar? Então, perfeito, obrigada. Eu queria inicialmente me solidarizar com as mais de 2 milhões de famílias que perderam seus familiares no mundo, né? E, em particular, aqui, especialmente, mais de 10 mil vidas que a gente perdeu no Amazonas, né? Pela Covid-19. Como vocês bem mencionaram, a Covid-19, a gente já sabe disso, né? Ela é extremamente agressiva, uma doença mais agressiva em adultos e idosos, principalmente pacientes com comorbidades. Mas as crianças, apesar de que a gente pode ter, na maioria dos casos, uma evolução favorável, em algumas situações, a gente pode ter complicações. E isso está principalmente descrito em crianças mais jovens, abaixo de 1 ano, em que a gente pode ter uma evolução pior, né, uma evolução desfavorável, e crianças com comorbidades. Então, crianças que, da mesma forma que a gente avalia essas comorbidades no adulto, a presença de cardiopatia, né, doença do coração, doença no pulmão, pneumopatia, doença neurológica, neuropatia, crianças que já têm doenças previamente, são crianças que podem evoluir com uma maior gravidade quando acometidas pela Covid-19. Então, não é motivo de pânico para as famílias, mas a gente não pode descuidar. A gente viu nos dados divulgados pela FVS essa quantidade de crianças que morreu aqui no Amazonas com idade inferior a 1 ano. As complicações geralmente se dão em bebês, é isso mesmo? Porque além dessa questão de problemas cardíacos ou crianças neuropatas, também tem essa possibilidade de crianças menores serem mais suscetíveis à gravidade da doença? Isso, perfeito, Adriane. A gente faz as taxas que a Fundação de Vigilância Sanitária, Fundação de Vigilância em Saúde divulga, né? Então, a gente leva em consideração muito a taxa de letalidade, que é calculada de acordo com a proporção do número de mortes em relação ao número de doentes, isso em relação a qualquer doença. Quando a gente leva em consideração a letalidade da Covid-19 em adultos no Amazonas, é uma letalidade de 3,4%. Daí, quando a gente analisa as crianças como um todo, a gente tem um dado de 0,3%, então uma letalidade bem mais baixa. Mas quando eu analiso só essa parcela de crianças abaixo de 1 ano, eu tenho uma letalidade mais alta do que a letalidade das crianças no geral, uma letalidade de 1,2%. Então, esse é um valor que realmente chama a atenção da gente. E por que a gente tem que tomar um cuidado maior com esses bebês? Principalmente por conta da imaturidade do sistema imunológico. Então, é uma criança que ainda está em processo de formação da sua imunidade. Por isso que a gente tem aquele calendário vacinal tão cheio de vacinas, tantas idas à uma unidade de saúde para vacinar. Por quê? Porque é uma criança que tem imaturidade do sistema imunológico. E ela pode evoluir, sim, com uma maior gravidade, por conta dessa desregulação mesmo do sistema imunológico. Aí a gente pode ter um quadro mais grave. É uma criança que é mais difícil de ser manejada, né? Por conta até do tamanho, é um bebezinho. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nessas situações. Quando a gente tem um Covid num bebê abaixo de 1 ano, é um cenário que desperta ali um alerta para que a gente já se precaveja em relação às complicações. Agora, em relação a esse bebê, ao trato, ao cuidado com esse bebê em si, como reconhecer os sintomas? Onde buscar o tratamento? Como fazer o tratamento? Então, vamos falar desse público aí com essa maior incidência de letalidade, doutora, por favor. Até porque é diferente de uma pessoa que já está maiorzinha ou de um adulto, o bebê não vai conseguir dizer onde dói, né? O que ele está sentindo. Então, de que forma nós, pais, podemos perceber que há algum tipo de alteração? Perfeito. É exatamente isso. Então, o bebê abaixo de 1 ano, ele é um mistério em qualquer doença infecciosa, né? Às vezes, ele não traduz, ele não consegue se comunicar de forma eficaz com a gente. Então, o mais importante nessa avaliação de um bebê é como os pais já reconhecem essa criança, né? Então, é uma criança que brinca, que está sempre querendo mamar, que está querendo comer, que está brincando com os irmãozinhos, que está sorrindo.
E aí, do nada, você observa que essa criança começa a mudar. Então, no bebê, a gente observa muito irritabilidade, sonolência, alternar o nível de consciência, que é isso que chama a atenção da gente. A presença de febre pode acontecer, né? Então, febre, temperatura acima de 37,8 é um sinal de alerta de que talvez tenha alguma coisa que a gente tem que observar, que ligar para o pediatra, que ir atrás de um atendimento médico. A gente nem sempre vai ter os sintomas respiratórios clássicos, né? Então, tosse, coriza, falta de ar é um alerta importante, né? E aí a gente pode ter a presença de sintomas gastrointestinais. Então, nas crianças, a gente pode observar, assim, diarreia, vômito, a própria alteração da queixa, um pouco de cólica ali, e tudo isso é importante que a gente tente extrair essa informação dos pais. Então, os pais têm que trazer isso para a gente. Ele é assim, ele já sempre tem essa cólica. Ah, então é uma situação habitual da criança. Não, isso mudou de uns 3 dias para cá. Ele está mantendo febre. Ah, ele fez um pico febril, eu preciso me desesperar para a Covid? Não, né? Ele fez um pico febril hoje, eu mediquei, já conversei com o pediatra, e aí ele está fazendo mais febre. Agora ele está tendo mais coriza, ele está ficando mais abatido, mais quietinho, mais sem querer mamar, sem dormir direito. Então, esses são sinais de alerta no bebê, porque o bebê não vai conseguir falar, minha cabeça está doendo, meu corpinho está doendo. São sinais que os pais vão trazer para a gente, porque nós médicos olhamos o bebê ali por 10, 15 minutos, e vocês não, vocês convivem. Aí vocês sabem dizer, não, hoje ele está diferente do habitual dele. Isso é muito importante para avaliação de qualquer doença. A gente sabe que hoje, esse momento em que a gente vive, no início do ano, em Manaus, a gente tem, no Amazonas como um todo, a gente tem a circulação de vírus respiratórios, outros vírus respiratórios, né? Então, não só coronavírus, mas a gente tem vírus sincicial respiratório, que é um vírus que causa síndrome respiratória aguda grave em bebês também. A gente pode ter já a circulação de influenza, de outros coronavírus, adenovírus, bocavírus, são outros vírus que podem ainda confundir o nosso diagnóstico. Hoje o nosso alerta está todo para o Covid, mas a gente pode ter outros vírus respiratórios. Então é importante que venha essa informação de casa. Na criança mais velha, não, aí ela já pode externar melhor os seus sentimentos e o que está incomodando ela naquele momento. Mas no bebê é principalmente a mudança desse bebê. É o padrão que ele mudou dos últimos dias. Bom, nós estamos conversando com uma infectologista pediátrica e ela está trazendo esse panorama de saúde das crianças, das menores às maiores em relação ao Covid-19. Com exceção desses problemas do quadro respiratório, todos os outros sintomas são muito parecidos a qualquer outro tipo de doença comum aqui na nossa região, principalmente nesse período chuvoso, né? Mas como lidar com essa situação? A prevenção à Covid é a mesma prevenção das outras síndromes respiratórias, das outras doenças que são comuns também nesse período? Perfeito, Adriane. É exatamente isso. A prevenção de Covid-19, ela é aquela prevenção que serve, que é comum a outras síndromes respiratórias, né? Então, o nosso tripé da prevenção, ele se mantém, né? Isolamento social, distanciamento, uso de máscaras, né? O uso de máscaras, que aqui nas crianças é um cenário que merece uma discussão em particular, né? As sociedades científicas concordam que abaixo de 2 anos é praticamente impossível de a criança ter discernimento para usar bem as máscaras. Então, a gente tem um consenso de que abaixo de 2 anos a gente não recomenda o uso de máscaras. Acima de 2 anos de idade, a gente já considera começar a orientar essa criança. Então, a melhor fonte de ensinamento para essa criança é o exemplo, são os pais, em casa. Então, todo mundo usar a máscara, ensinar como usa, não é só usar, mas usar da forma correta, higienizar e retirar, manusear da forma correta essa máscara. Então, até 2 anos a gente não tem essa proteção, a partir de 2 anos a gente já considera fortemente. Acima de 5 anos, isso é consenso, todas as crianças devem utilizar máscaras, né? E por fim, a higiene de mãos. Então, higiene de mãos é algo que a gente tem que começar a aprender já em casa. Esse é o combo de proteção que os pais podem ensinar para os seus filhos, e principalmente já imaginando o cenário de retorno às aulas, né? Isso é o que vai deixar os pais mais tranquilos quando voltarem às aulas. Esse é o combo de prevenção de qualquer doença respiratória. E o que eu ouço muito, Adriane, eu queria um remédio para melhorar a imunidade do meu filho, agora, antes de ele voltar para a escola. Melhor forma de melhorar a imunidade das crianças, isso de todos os seres humanos, é com vacina.
né? Então, a gente tem diversas doenças imunopreveníveis e hoje eu evidencio no consultório muitas crianças com o calendário vacinal atrasado. Então, eu checo a carteira de vacinas e tem muita vacina atrasada. Ah, é porque estava na pandemia, eu não atualizei. A gente vivenciou dias mais, digamos, mais tranquilos no fim do ano passado, né? Então, assim que as coisas se acalmarem um pouquinho, que os pais possam procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa e atualizar o cartão vacinal, ou para quem tiver condições que chame alguma clínica privada de vacinação para atualizar, e atualizando esse calendário em casa. Hoje a gente está ansioso pela vacina de Covid-19, a gente a gente não vivencia um cenário muito próximo da vacina para crianças, né? A gente não tem hoje nenhum ensaio clínico no Brasil acontecendo ainda de teste em crianças dessas vacinas, né? Provavelmente a gente vai ter ainda esse ano, mas hoje a gente não tem no Brasil, a gente tem fora dele. E a gente vai ter que esperar um pouco essas vacinas chegarem. Até lá, o que eu posso fazer? Né? Melhorar a alimentação do meu filho, alimentação saudável, na medida do possível que essa criança não fique parada, que ela faça um pouco de exercício físico, que ela se movimente em casa e atualizar as vacinas. Né? Isso daí é essencial. Se o meu bebê ainda mama, ótimo. Então, a amamentação ela deve ser fortemente recomendada. Quando a mãe amamenta, ela passa a sua imunidade, ela passa os anticorpos que ela está produzindo pelo leite materno. Então, esse é o maior combo de ter para uma criança. Doutora, suas orientações são muito específicas e muito claras. E aí eu queria até voltar, inclusive, lá na parte dos sintomas. Eu acompanhei a realidade na porta de muitos hospitais. No 28, por exemplo, e um caso em particular chamou a minha atenção, no caso em que uma mãe perdeu a vida, o pai estava saindo da UTI e o filho de 10 anos estava internado ainda com complicações pulmonares, para ver como a situação realmente é grave e pode atingir as crianças. Então, em que momento o pai ou responsável precisa procurar ajuda médica? E outra, existe algum sintoma específico já verificado em crianças, independente da idade, na avaliação clínica? Já foi verificado algum sintoma específico, assim, olha, a Covid ocorre dessa forma específica em crianças ou é um quadro geral como é para todo mundo? Infelizmente é um quadro geral como é para todo mundo. Assim, a gente precisa, às vezes até a gente acaba pedindo para que a família vá para casa e ela retorna no dia seguinte ou retorna para reavaliar em 48 horas. Infelizmente, a gente não tem um sintoma específico. O que a gente sabe é que, às vezes, eu posso não ter a evolução clássica, como eu tenho no adulto, de síndrome respiratória. Eu posso ter essa manifestação somente de sintomas gastrointestinais com ou sem febre. Então, a gente acaba hoje ligando o alerta para a COVID em face a diversos sinais e sintomas que essa criança pode apresentar. Então, acaba sendo, a febre, ela ajuda muito a gente, ela é um sinal que tem que ser avaliado, o ideal é que seja avaliado por um médico, então ela seria um dos sintomas que deveria alertar para os pais de procurar ajuda médica, ou que entre em contato com o pediatra que já acompanha essa criança, ou que procure um pronto-socorro, e principalmente o acometimento do estado geral. Então, a gente costuma falar nas outras síndromes respiratórias também, então, se é uma criança que hoje fez um pico febril, quando eu mediquei, né, eu dei um antitérmico para essa criança, ela passou a febre, ela ficou bem, ela voltou a brincar, ela voltou a querer comer e parece que nada aconteceu. Mas lá na frente ela teve outro pico febril, uma febre mais baixa e também eu mediquei e voltou a brincar. Isso denota para a gente que não há sinal de gravidade clínica. Não, o meu filho ele está piorando, cada vez a febre está vindo mais alta, essa febre está vindo em intervalos mais curtos, né? Antes era de 10 em 10 horas, agora de 6 em 6, agora eu dou um antitérmico e nem isso consegue segurar as 6 horas. Esse é um sinal de alerta de que a criança deve ser avaliada mais precocemente, então devo ir ao pronto-socorro. Sinais de insuficiência respiratória. Então, a criança está evoluindo com gravidade, né? Ela está abaixando a costelinha, abaixando aqui a fúrcula external para respirar. Ela está usando, o que a gente chama de uso de musculatura acessória. São sinais de acometimento do sistema respiratório com maior gravidade. Também precisa procurar o pronto-socorro. Essa criança precisa ser avaliada, né? Se eu tiver oxímetro e eu conseguir avaliar a oximetria dessa criança, que às vezes é um desafio, porque eles não param. Eu até oriento os pais, às vezes a gente não consegue colocar na mão, se a gente conseguir colocar no pezinho e conseguir uma boa captação do sinal, né? O valor de corte é exatamente igual ao de adultos, é 95%.
se essa saturação está caindo, se ela está abaixo de 95, essa precisa de oxigênio, ela precisa estar no hospital. E outros sintomas que são até menos comuns no Covid no adulto, mas que chamam a atenção na criança, como acometimento gastrointestinal. Então, a criança que está vomitando que não consegue se alimentar, essa criança precisa estar no hospital. A frequência de evacuações está aumentando, evacuações mais líquidas. Opa, talvez essa criança esteja desidratada, ela precisa ser avaliada. E aquilo que a gente comentou, que é a alternância do nível de consciência, muito sonolenta, muito irritada, é uma criança que o sistema, talvez eu tenha alteração de sistema nervoso central, eu preciso avaliar essa criança no hospital, né? Então, são sinais, principais sinais que devem ligar o alerta de que a criança precisa ser avaliada no hospital. A gente tem um cenário de uma complicação que pode acontecer em crianças, que a gente não vê nos adultos, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, a gente chama de SIMP, que é uma complicação do Covid, uma complicação rara, né? Então, a gente não tem uma frequência muito grande de casos de SIMP, mas é um quadro que evolui com maior gravidade. E por que ele acontece, né? O que sabemos hoje é que, diante do quadro inflamatório da Covid-19, de desencadear a cascata inflamatória de uma maneira muito exacerbada, né, o paciente ele fica extremamente inflamado, a gente pode ter uma complicação que é essa síndrome inflamatória. Então, às vezes, durante o quadro de Covid, mas mais classicamente após o quadro de Covid, a criança pode evoluir com febre, alterações oculares, então ela pode ter conjuntivite não purulenta, né, o olho ficar bem vermelho, ela pode ter alterações de mucosa oral, né, alterar dentro da boquinha, ela pode ter o que a gente chama de rash, que é aquele vermelhão, aquele grosseirão no corpo, como se fosse uma alergia, dor abdominal e dor nas articulações. Então, a conjunção desses sintomas, a somatória desses sintomas, ela alerta nós médicos para a presença dessa complicação. Eu recebo muita dúvida de mãe, assim, hoje o meu filho teve febre, eu acho que ele está com SIMP. Não é assim, né? A gente precisa ter a somatória de fato. A SIMP, ela é principalmente pensada quando a gente tem persistência do quadro febril. Não é motivo de pânico, como eu falei. Os casos de SIMP são muito raros, felizmente, mas nós, médicos, precisamos estar alerta para essa situação, porque a gente precisa monitorar alguns órgãos, como o coração, que é um dos órgãos mais afetados na SIMP, e que se a gente fizer um tratamento específico nessa situação, a gente vai ter um desfecho melhor. Então, é uma complicação que precisa ligar o alerta principalmente para nós médicos. E aí eu vejo muito pânico, às vezes, das mães, muito desespero atrás de saber se é SIMP ou não, pode ser SIMP ou não, e isso é uma complicação mais tardia, né? O que a gente precisa se preocupar antes no manejo do Covid, no diagnóstico correto do Covid e, claro, se for preciso internação hospitalar, que essa criança seja internada e manejada dentro do ambiente hospitalar. Muito obrigada por esclarecimentos. Foram muitos. Eu, como mãe de bebê, fico muito mais segura diante de todas essas informações, inclusive os nossos telespectadores que estão acompanhando no YouTube também. Ficaram muito envolvidos com toda a entrevista, porque é uma perspectiva diferente quando a gente fala de cuidado com a criança. Muitas das vezes não vão manifestar sintomas, tá? Na grande maioria das vezes, né, doutora, não vão apresentar esses sintomas, mas em alguns casos pode agravar. Então, por isso a gente reforça aqui. Muito obrigada por todos esses esclarecimentos no Manhã no Ar. Eu que agradeço pelo convite. E a mensagem mais importante que eu quero deixar hoje para as famílias vejam como sua criança está, né? A criança, às vezes ela não fala para a gente, mas a gente reconhece no olhar, no jeitinho dela, como que ela está, de que ela não está bem. E na dúvida, procure assistência médica, né? Tente conversar com o pediatra que já acompanha, ou procure mesmo atendimento em pronto atendimento para esclarecer as dúvidas. A melhor arma que a gente tem hoje diante dessa pandemia é informação. Então, não se deixar levar por informações estranhas. Então, o Covid-19 a gente não sabe quase nada ainda, né? A gente já vivenciou muitos dias, mas a gente ainda não sabe muita coisa. Então, liguem o alerta para informações que prometem muita coisa. Então, é mais importante que a gente esteja bem informado e que, no contexto da pediatria, que a gente veja como o nosso filho, nossa criança está, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Nós aqui agradecemos. A gente conversou aqui com a infectologista pediátrica Tiane Almeida. E assim nós encerramos o quadro Covid-19 É Preciso Saber.